É, a gente vai continuar do ponto em que a gente estava ontem. A gente entender um pouco para o lado aí do aterramento, né? Porque instalações do CEP, né? São muitas instalações aí. Eu vou até já deixar aberto o projeto aqui que eu portei aqui do PDF. E só faltou a apresentação aqui. Deixa eu voltar para o ponto onde a gente estava. Ah, ok. Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, né? Ontem a gente viu que o. Deixa eu compartilhar logo a tela inteira, que aí fica mais fácil aqui. Já deixei aí engatilhado aqui algumas coisas para a gente analisar hoje. Vou pôr a tela inteira aqui, que aí fica mais fácil. Então, ontem, né, a gente, né, viu, a gente fez uma análise aqui, eu já deixei até aberto, né? A gente chegou às conclusões aqui, ó. No sistema elétrico de potência, né, relembrando, a gente tem a geração, os transformadores de potência, né, tanto lá na geração, lá no pé da usina, né, no caso, a maioria, né, da arquitetura que a gente tem, a hidrelétrica, é, temos a linha de transmissão, né, a subestação, né, o, a rede de distribuição, né, aérea, basicamente, e a carga do cliente. A gente fez até uma simulação aqui, simulando, né, não é um surto, mas pelo menos uma tensão, né, monofásica aí, que é padrão, né, ou seja, ela é considerada uma constante, ela tem a semelhança com o surto, porque o surto, né, querendo ou não, ele, entre aspas, ele é constante porque ele tem um valor que, né, ele tende ao infinito, né? Eu até já deixei uns vídeos aqui de um fabricante que ele faz ensaios, né, ensaios em coberturas isolantes, ensaio né, em roupas, né? Geralmente a roupa de um trabalhador do sistema elétrico de potência, ele tem um tratamento anti-chama, né? Existe dois tipos de roupa. Tem a roupa que ela é própria para você fazer o trabalho ao potencial, né? Que ela vai funcionar como uma gaiola de Faraday. E tem a roupa normal, né? A japona normal, que ela tem um tratamento químico anti-chama. E esse tratamento, né, ele é até bastante efetivo, né, se a gente for parar para pensar. Já que eu mostro aqui para vocês. Então, nós vimos que quanto menor a resistência elétrica, né, do sistema, maior vai ser o fluxo de corrente. Né? E essa interpretação, o que quer dizer isso no final das contas? Então, quanto menor a resistência, mais corrente vai fluir por esse circuito. Então, um cabeamento, ou seja, um barramento, o ideal é que a resistência dele seja a menor possível para que ele promova, né, a máxima transferência de potência. Com a máxima transferência de potência, com a tensão de cada, né, aí a gente tem as tensões características da geração, da transmissão, da rede de distribuição aérea urbana e rural, e, consequentemente, nós temos a característica do secundário aqui. Então, dadas essas características e, né, se esse barramento, né, ele tem uma resistência baixa, ele consegue fazer essa transferência máxima de potência. Nós vimos aí pela segunda lei de Ohm, né, que infelizmente vai haver uma diminuição de tensão ao longo da linha, por isso que estrategicamente eles instalam transformadores de potência, né, nas subestações, e nas subestações de distribuição são transformadores, autotransformador comum, né, com o primário, o padrão maior aí que a gente tem na rede, é o chamado 13.8, né, que a gente vai desmistificar esses valores padrões.
E temos também o 34,5 kV. Então, assim, um condutor ideal, ele tem a resistência, né, menor possível para ele entregar o máximo de potência. Porque o próprio nome já diz, ele é condutor, ele conduz energia, ele não deve, né, o ideal é que ele não dissipe energia nele. Quem tem que dissipar energia é lá no final, lá, é o consumidor, que tem suas cargas resistivas, ou indutivas, ou capacitiva, ou carga mista, né? Então, aí a gente até viu lá na questão de uma subestação, né? O para-raio de rede, né? Eles chamam de para-raio de linha, né? Na verdade, ele é um DPS. Ele é um DPS não só aqui na subestação, mas ele é um DPS também lá no transformador de rede, né? Que eu já deixei até um modelo aqui. Deixa eu ver se ele está com para-raio aqui. Aqui, ó. Esse modelo eu peguei esse livro é muito bom aqui, ó, do Mamed. Então, ó, a gente tem o para-raio de rede. Esse modelo aqui, ele é para uma rede de distribuição, né, aérea, rural ou urbana. Ele pode ser instalado. Hoje em dia, o pessoal instala, tem essa parte aqui, né? Você instala no próprio transformador, mas você pode colocar ele na rede, né? Através de cruzetas. Aí você vai utilizar um suporte que ele é chamado suporte Z, e no braço da cruzeta tem um suporte que é chamado suporte L. Então nós temos essas várias arquiteturas aqui de transformador na parte aí do sistema elétrico aqui, ó, na parte de distribuição. Esse daqui, ó, eu confesso que eu nunca vi esse, mas desde que eu comecei a ministrar treinamentos, cursos, né, eu tenho visto ele mais, assim, em documentários. Eu vi que algumas cidades aí nos Estados Unidos, eles utilizam três transformadores desse aqui, ó. A característica, o primário dele, né, o que seria o 13,8, ele é monofásico, né? Aqui não dá para ver direito, mas aqui está H1. E aqui no secundário aqui nós temos as três fases. Alguns aqui, ó, como ele está X1, X2, X3, ele é tanto aqui não tem como ser delta, né? Porque é só uma fase, né? Então, mas aqui no lado do secundário, ele não está, desculpa, pessoal. Ele não está ligado em delta, não. Ele está ligado em estrela. Se ele tivesse ligado, geralmente quando você está ligado em delta ou em estrela, desculpa, ele aqui, ó, ele está ligado em delta, apesar de ser no secundário. No primário, né, é só ele pega uma das fases e interconecta aqui, né? Você tem as bobinas aqui desse monofásico. Alguns eletricistas já me relataram que tem muitos desses aqui na zona rural, desse monofásico no primário e trifásico no secundário aqui. Mas existe um outro modelo, esse modelo aqui, ó, ele não tem neutro. Então, ó, X1, X2, quando tem é, a, a letra aqui, o X, né, é do secundário, geralmente é o padrão do secundário, e tem os números aqui, né? Se ele tivesse o X0, aí ele seria assim, ó. Em vez de três terminais aqui, ó. Ah, não, esse daqui não é com três, não. Deixa eu pegar o de três aqui, peraí. Não, nesse livro não mostra ele. Esse aqui é três terminais, apesar de que aparentemente aqui não está parecendo ser uma bucha do secundário. Mas geralmente esse aqui, o em delta, né, o estrela, o X0, né, é o neutro aterrado. Em subestações aí, eles até colocam uma resistência variável, né, chamada de reostato. Esse reostato aqui, vamos supor, né, eu faço o aterramento do neutro, eu posso fazer ele simplesmente com né, ficando um sistema aí de haste tipo cantoneira,
Ou então eu crio aqui uma caixa com esse reostato e interligo. Vamos supor que quando eu instalei, peguei o alicate termômetro, fiz a leitura aqui, aí sei lá, deu 5 ohms, né? Com o tempo e dependendo do tratamento que você fez aqui no solo, essa resistência, com o tempo, ela vai aumentando. Então, o pessoal, ele pode vir aqui nesse resistor variável, né, nesse reostato, e fazer ele, né, ele ter um dial ali, né, um trimpote, e aí você pode variar essa resistência, aí obviamente, né, para diminuir o valor, caso ela aumente o valor com o tempo. Mas esse sistema, confesso que ele é mais empregado em transformadores de potência. E ainda eles têm um sistema eletromecânico. Esse sistema eletromecânico, ele faz a aferição, né, em tempo real ali com sensores, e daí, dependendo aí do valor da resistência, ele vai variando o reostato para ele ter o mínimo, né, o valor mais próximo de zero para esse aterramento ser efetivo, né? Aí, com esse daqui, ó, por exemplo, esse seria um 110 volts, né? Que aí duas fases daria os 220 e as três fases aqui daria o 380. Temos esse outro modelo aqui, ó, com esse aqui eu nunca ouvi falar, eu só vi nesse livro. Já perguntei para várias turmas, e olha que eu já dei aula para muita turma aí de eletricista de distribuição. Eles nunca viram um desse com duas fases no primário. O único que eles viram foram esse aqui, com a fase apenas, né, no primário aqui. E a gente tem o clássico aqui, né, com três fases no primário. E esse modelo ainda é antigo, ó. Estão vendo essa tampinha aqui, ó? Essa janela de inspeção? Isso daí, quem já é eletricista da antiga, é... isso aqui é muito perigoso. Por exemplo, numa rede rural, vamos supor que a queda de tensão, né, lá da rede rural, assim, infelizmente, a medição ela está muito longe do ponto, né, do ponto de entrega, né? Geralmente é chácaras, fazendas, e aí o que que acontecia? Dava uma queda de tensão absurda. Para diminuir esse efeito, você obviamente, né, você aplica as 5 regras de ouro, né? Faz o desligamento, depois faz o impedimento, depois faz a constatação que realmente esse desligamento aconteceu, faz o aterramento temporário e por fim a sinalização. Então, você fazendo esse procedimento, aí você vinha aqui, ó, abrir essa janela de inspeção. E aqui você teria o acesso aos taps do transformador. Basicamente, o que que são os taps? Um transformador, né, um motor elétrico, por exemplo, um gerador, ele tem uma bobina, né, é, que nada mais é que são várias voltas, né, que o pessoal chama de espira lá na física. Então, você tem já terminais já pré-disponíveis aqui. Aí, quando da instalação, a original aqui, um TAP foi interligado aqui e criou, vamos supor, 110 volts, ou 127, ou sei lá, 440, né? Aí depende. Daí o eletricista vinha aqui, né? Tirava o TAP original, colocava no TAP, né, que promovia um aumento de tensão. Ah, mas vamos supor, né? Eu já vi casos em que o pessoal aumentou o TAP aqui, né? Aí, sei lá, de 220 jogou para 440. Aí a queda de tensão era tão alta, aí esse TAP, é lógico, ele vai regular. Aqui é o X0, né? Que é o neutro. É o neutro que vai ser ligado com a carcaça e aterrado, né? Lá no poste. Aí aqui é o X1, né? X2 e X3. Cada uma das fases aqui. Então, aí esse tap interliga com a bobina de cada uma dessas fases aqui. E o que que ele fazia? Aumentava, vamos supor, para 440, aí a distância era tão grande aqui da alimentação
até chegar, vamos supor, no maquinário mais crítico da fazenda, por exemplo, que quando, né, lá no ponto onde a máquina estava sendo interligada, a queda de tensão era tão alta, né, que lá estava dando 220. Então, a lógica é essa. Você aumenta aqui, você modifica o TAP do transformador. Infelizmente, os primeiros modelos, isso aqui é, além de perigoso, por exemplo, aqui você tem óleo mineral, né? E óleo mineral, ele é carcinógeno, né? E aí o pessoal enfiava a mão aqui, né? O braço, né? Dentro aqui, né? Sujava o braço aí com óleo mineral e existe até uma lenda urbana, né? Quem tiver online aí pode até confirmar. Diz uma lenda urbana aí que usar esse óleo, ele é bom para, como é que fala? É, doenças aí, reumatismo, né? Então, eu quero dizer para vocês que essa lenda é realmente uma lenda. Não tem comprovação nem base científica. Isso aí é só, como se diz, é coisa popular. Se vocês já ouviram falar isso, né, alguém já atestou isso para vocês, então fale para eles que eles estão passando um risco grave, porque ele é cancerígeno, esse óleo que é cancerígeno. Esse óleo não é comestível, ele não é para você passar na pele, então ele pode provocar sérias queimaduras aí, dependendo, né, se tiver o ascarel aí, que ele é extremamente, ele é abrasivo aí, né, na pele, então não é um bom conselho. Vou falar, não, eu passei esse óleo no meu joelho doía. Não, não entra nessa, não, viu? Isso é perigoso, gente. Infelizmente, nós temos uma cultura aí de automedicação, pois não? O funcionamento desse óleo é para o resfriamento da bobina? Isso. É porque tem duas arquiteturas, né? Tem a arquitetura a seco, que aí simplesmente, né, ele não tem um óleo refrigerante, e tem a arquitetura com óleo refrigerante. Desse daqui que fica na rede de distribuição, né? Ele aí aqui é porque não mostra, né? O transformador não tem uma espécie aqui de umas aletas, que parece um radiador, né? Aí na verdade, ele não é só uma chapa, né? Ele é oco aqui por dentro. Aí aqui fica o núcleo, né, do transformador. E daí o que que vai acontecendo? Vai acontecendo o processo de convecção, né? O óleo quente, ele sobe aqui, depois ele resfria e vai fazendo esse movimento aqui, né? E obviamente, né, ele passando aqui por fora, né, uma placa externa ao corpo do transformador, ele vai resfriando. E algumas subestações, essa aleta aqui, ela ainda tem um cooler instalado aqui, né, para resfriar essas pás aqui, né? Aí já em transformador de potência, né, você tem uma estação de tratamento de óleo. Que aí tem uma empresa especializada que ela fica monitorando. Aí você tem o Relay Buchholz, ele faz esse monitoramento, né, para ver como é que está a qualidade e a temperatura do óleo. Aí, infelizmente, o de rede de distribuição não dá para você fazer trocas Em caso de nele. vazamento, o que No caso acontece com no caso de vazamento, os... rapaz, ele pode, né, pode dar um surto. Quer ver? Eu tenho até uma. Foi até oportuno você perguntar isso aí. Você já tocar nesse assunto, que eu já vou dar o play aqui. Como se diz, eu vou mandar uma braba aqui para vocês e vou fazer uma pergunta. Vocês acham? Eu só não quero perder o vídeo que eu já deixei dos testes aqui, já para vocês. Esse aqui não. Deixa eu ver se. Eu vou colocar em outro player aqui. Eu vou pôr nesse no Media Player, que ele é melhor. Deixa eu colocar aqui para vocês escutarem o áudio.
Só um minutinho aqui. Ó, agora eu estou compartilhando o áudio desse vídeo que eu peguei aqui, que eu preciso que vocês escutem, né? Algumas coisas interessantes que está acontecendo. O cidadão está num cesto aéreo aqui, né? E ele está fazendo, né? Apagando, entre aspas, aí o incêndio. E eu vou passar aqui e depois a gente comenta aqui, né? Eu deixei o áudio para vocês escutarem aqui. Vamos ver a situação primeiro, aí depois a gente comenta aqui. Fica muito perto, não! O trem já explodiu, né? Aí depois o amigo dele fica muito perto, não. Vamos lá, vamos deixar o restante do vídeo rodar. Vocês estão escutando esse barulho parecendo uma panela, sabe a panela de pressão, depois que a gente, né, a carne cozida e a gente quer secar um pouco da água, né, deixar ela mais fritinha. Não sei se vocês perceberam, parte do ruído é lógico, do caminhão aí, né, com o cesto aéreo ligado, mas parte do outro ruído é o barulho do óleo literalmente fritando. Vocês acham que ele está com temperatura muito alta ou não? Vamos lá. Deixa eu só tirar o áudio aqui do compartilhamento Esse para não cara atrapalhar. Ele é guerreiro, né? Deixa eu compartilhar aqui novamente, agora só que sem o áudio aqui. Primeiro aí, quem tá online aí, vocês acham o quê? Vocês acham que ele fez certo? O que que vocês acham aí? Acho que ele fez eu acho que errado, a né? forma é, É, assim, como se diz, vamos ele por tava correto par. ali, ficasse ali e o óleo triscasse nele, né? Também. Assim, uma coisa que a gente, né, como se diz, desde que a gente é pequeno aí, às vezes a mãe da gente ensina, o pai, né, é água, né, e óleo quente, você não deve, né, tem até aquele que passa lá no Discovery, né, os caçadores de mito, né, não sei se você já viu no experimento, que eles pegam lá um frango, sei lá, uma ave lá congelada, eles pegam um tambor daquele de 100 litros com óleo fervente e aí derrama. E aí ele dá o quê? Joga o frango naquele óleo fervente, né, congelado, e daí ele dá uma explosão lá, uma bola de fogo, se eu não me engano, acima de 20 metros. Ou seja, praticamente uma explosão. Então, o óleo da rede de distribuição, né, ele é usado para resfriamento. Só que nesse ponto aqui aconteceu um surto. Infelizmente, a chave fusível dele aqui, ou do sistema, né, próximo aqui, não atuou. Primeiro, se a chave fusível dele, que alimenta aqui, ó, que interliga a rede de média tensão com a bucha de alta, tivesse sido acionada na hora do surto, essa explosão não teria acontecido. Porque para ele explodir desse jeito, para ele pegar fogo,
ele tem que dar o surto, e esse surto ele tem que ficar por muito tempo, né? Tem que ser um surto fase-fase ou fase-terra, e ele tem que persistir por muito tempo. E a chave não atuou aqui nem aqui próximo do transformador, muito menos, porventura, às vezes tem alguma chave aqui para frente ou uma chave aqui para trás, né? Então nenhuma dessas aqui atuou no caso. Então o surto persistiu até que, né, que o óleo do transformador, que é usado para resfriar, se tornou um perigo, né? Ele incendiou, né? Aqueceu. E outro ponto importante, geralmente quando a gente faz aquele curso de NR10, né, Segurança de Instalações Elétricas e Serviços, nós temos lá os tópicos, se eu não me engano, são 15 tópicos, né, esse curso de NR10, e ele é para o pessoal, principalmente para eletricista, né, do predial até o de linha viva de transmissão, para ele ter a noção, já que ele é um capacitado, ou seja, ele recebeu treinamento de alguém qualificado, né, um engenheiro, ou um eletrotécnico, ou um tecnólogo em elétrica, e esse treinamento basicamente o quê? São ensinamentos pontuais, específicos, para ele realizar aquela tarefa, ou seja, ele não é um graduado, né, ou em eletrotécnico, ou engenharia, ele não tem um conhecimento elevado, ele sabe coisas pontuais. E um desses treinamentos pontuais, que dependendo da empresa que você dá treinamento, não é nem o engenheiro eletricista que ministra. Geralmente, aí, dependendo aí do cliente, ele fecha um pacote, né? Por exemplo, se você quer uma reciclagem, o engenheiro eletricista ele pode ministrar o NR10, o CEP, né? Os 15 itens que tem lá na NR10, do CEP os 18 itens, né? Que aí, relembrando que o CEP, nesse treinamento aí de capacitação, ele não é igual ao CEP de um curso técnico, de um curso superior, que aí você faz cálculos de fluxo de potência, você utiliza alguns programinhas aí, o MATLAB e outros programas aí, né, para fazer simulações. No CEP é basicamente, né, um curso para você saber como que funciona o sistema elétrico. Então, uma na reciclagem, geralmente o engenheiro eletricista ele pode ministrar, né, todos esses cursos. Agora, dependendo aí da empresa, né, por exemplo, uma vez eu já dei treinamento aí para a Ambev, até para o próprio Senai, eu ministrava só a parte que era relacionada à elétrica, aí vinha um bombeiro civil e os itens, né, que principalmente lá na NR10, se não me falha a memória, acho que é o 12, ele ministra essa parte, né, de combate a incêndio, do mesmo jeito a enfermeira do trabalho, né, ou uma enfermeira mesmo, ela ministra a parte lá de primeiros socorros. Então, na parte de treinamento e de combate a incêndio, né, o bombeiro civil, quem está dando treinamento, ele é categórico. Um extintor de dióxido de carbono, né, de CO2, ele só deve ser aplicado no início do incêndio. O que que vocês acham aí? Isso aqui está no início ou no fim do incêndio? Na verdade, né, assim, já respondendo a pergunta, esse óleo aqui provavelmente ele está todo consumido. Ele já foi praticamente todo o óleo aqui, ele já foi consumido. E nesse caso ele tentou fazer o combate aqui em incêndio, porém esse incêndio ele já estava, né? Não tem lá o tetraedro, né? O triângulo do fogo, né? Não adianta só simples, por exemplo, o CO2 ele faz o abafamento, né? Então, o abafamento, no caso aqui, não vai adiantar nada. Na hora que a névoa dissipou aqui, ó, estão vendo? Aí veio aqui, né? Ó, ó, ele lançou o jutsu aqui, ó, o CO2, ó, pegou e fez o quê? O abafamento. Isso iria funcionar se fosse no início do incêndio, mas como o incêndio, né, já provavelmente ele já tem muito tempo, né, que para retirar o surto eles tiveram, se a gente voltar um pouco no vídeo, a gente vai ver aí que eles retiraram até o cartucho aqui do elo fusível aqui. Então, esse incêndio ele já está correndo há muito tempo.
um dos elementos aí do triângulo do fogo, o calor, ele já está no nível altíssimo, não adianta nada, na hora que essa névoa se dissipa, vocês vão ver, eu vou pôr aqui em slow motion aqui, ó, aí tá vendo, ó, ele tá jogando a névoa aqui, ó, isso aqui adiantaria no início, que aí o calor ele não estava elevado, daí ele conseguiria apagar esse incêndio, mas como ele já está quente, ou seja, como se diz, já não tem mais nem sentido, né? Esse transformador não vai servir nem como se diz, para construir o outro aí. Ok, ó, tô pondo aqui em slow motion, né? Você vê o tanto que é rápido. Aí ele jogou, né, o cérebro dele aqui entender, falando, ó, combati o incêndio, apagou o incêndio. Só que provavelmente o calor, né, o calor tá grande aqui, ó. Aí ele se vira aqui, ó, ainda esse cesto aéreo, ele tem, né? Ele tem a parte de controle aqui na caçamba, né? E tem também no caminhão, né? E ele é intercambiável, né? Se acontecer alguma coisa com ele aqui em cima, o operador do solo ele pega, né? E faz essa mudança e ele mesmo consegue fazer essa operação aqui, ó. Ó, ele tá aqui, ó, tranquilo, achando que não, apaguei o incêndio, ó. Isso aqui, ó, ele tá em alta velocidade, ó. O cérebro dele ainda não registrou aqui, ó. Aqui, ó. Olha os quadros aí, ó. 3 quadros, já contei, ó. 4, 5 quadros. Vocês estão vendo a posição da cabeça dele aqui, ó? O cérebro dele ainda não. Imagina se esse cidadão tá bem aqui, bem na cara do transformador. E eu não sei se vocês perceberam outra coisa, ele não tá de óculos de segurança. Imagina, se ele tivesse aqui próximo, ele já teria ficado cego. Olha a velocidade, o cérebro dele nem entendeu ainda que tem tem um termo lá técnico que o bombeiro civil chama, né? Acho que é crash, alguma coisa assim, ó. Na hora que você tem a alimentação abrupta, né? Aquela fumaça de dióxido de carbono, ela abafou ali, aí depois ela se dissipou, e aí você tem uma alimentação massiva de oxigênio, né? Aí ele tinha que estar com balaclava também, né, professor? Também, ó, uma balaclava, né? Por exemplo, ele teria que estar com óculos de segurança, teria que estar com protetor facial. Existem algumas concessionárias aí que, além do óculos de segurança, ainda o capacete ainda tem integrado o protetor facial. É lógico que esse protetor facial ele não é igual ao operador de motosserra, né? Que o protetor facial do operador de motosserra, né? Ele tem a barreira e ele ainda tem aquela tela, né? Que é para proteger, né, da parte pérfuro-cortante, ainda mais se o pino pega corrente, ele não segurar, por exemplo, se não me falha a memória, a motosserra ela gira nesse sentido aqui. Se eu não me engano, acho que é para o rumo do operador, né? Por isso que o operador ele nunca deve operar a motosserra aqui de frente, né? Ele tem que operar ela aqui de lado. Porque se o pino pega corrente e não ele não segurar, ela vem, ó, faz o efeito ponta de chicote, ainda vem no rosto dele. Aí a proteção facial ainda tem que ter a tela, né, para impedir, né, o choque com ele. Então, ó, ele tá sem o óculos de segurança, tá sem essa proteção, a balaclava. Olha, ó. Até, olha, se eu não me engano, no 8º quadro aqui da gravação é que o cérebro dele entendeu. Ah, explodiu, tá pegando fogo, deixa eu me proteger, deixa eu sair daqui. Aí que ele vai olhar pro painel ali, né, que é para ele afastar, né, dessa microexplosão aí, ó. Olha, agora que ele tá se afastando, mas agora que a bola de fogo ela tá indo para trás aqui, né? Que aí a alimentação de ar diminuiu, né? Olha, agora que ele entendeu, ó. Aí o que que ele faz aí? Ele continua. Aí ele joga uma segunda sessão aqui. A sorte dele é que provavelmente esse óleo ele já está no final. Então, assim, qual que é a orientação que você, como profissional aí, né, deve dar para os eletricistas lá da sua equipe, né? É deixar
infelizmente, né, deixar ele consumir, né, o incêndio consumir esse óleo ali na rede de distribuição, para depois você vir e fazer a retirada, né, ainda mais que vai estar quente, né? Infelizmente, como se diz, ferrou, né? Já foi, né? Esse transformador aqui já foi pro saco. Daí, né, a gente tem um sistema que está até no fórum lá de vocês. Até deixei um vídeo bem pequeno aí falando de Smart Grid, né? O que seria a Smart Grid, né? Seria um sistema em que, por exemplo, vou aproveitar aqui, ó, esse transformador aqui, ó, tem a possibilidade de você colocar um termopar aqui, ó, tipo um PT100. Deixa eu pegar aqui a caneta aqui mas isso, infelizmente, pelo menos o que eu sei, né, pelo menos aqui em Goiás, não tem. A Smart Grid, por exemplo, o que eu posso fazer aqui, né, para evitar esse tipo aqui de surto? Eu, na construção do transformador, né, eu ponho um PT100, né, um termopar. Ele é mais ou menos, tipo, parece uma sonda aqui, assim, né? Daí, esse sistema aqui do termopar, ele vai ser interligado. Os primeiros sistemas eram ligados com o sistema GPRS aí, né? Ah, professor, sistema de telefonia celular acertou, miserável. É isso mesmo. É isso que você está pensando. Então, o que que a Smart Grid faz, né? Ou ele usa o sistema GPRS, né? Ele não é tão efetivo, mas pelo menos ele manda mensagem. Os primeiros, o que que ele fazia? Dá para você interligar também, junto com a rede de dados aqui, né? Por exemplo, em país mais desenvolvido, você liga com a fibra ótica. Não sei se vocês sabem, mas a nível de subestação, né? Ou seja, para transformadores de potência, existe o chamado Powerline Communication. Pessoal, o que diabo é isso? É de comer ou passar no cabelo? O Powerline Communication é uma interconexão em rede que ela é enviada modulada, né? Ela é enviada, a portadora dela é enviada no cabo de energia. Aí existe, é lógico, né? Existem placas de rede de internet, tem uma parte que é metálica, tem outra parte aí que é fibra ótica, e essa rede é dedicada. Desculpa, pessoal. E essa rede é dedicada a mandar comandos, né, de abertura de chave, fechamento de chave, remoto. E isso fica lá no operador nacional do sistema, né? Então, o operador nacional do sistema, ele tem esse sistema embarcado. Antigamente, houve aqui um movimento, eu ainda estava até no segundo grau aqui em Goiânia, que o pessoal estava querendo implantar essa rede, o Powerline Communication, né? Ou seja, a internet na rede elétrica, ou seja, tanto você teria a alimentação de rede elétrica quanto a alimentação de internet pelo mesmo cabo, né? O cabo de energia. Então, isso já ocorre nas subestações. Esse tipo de protocolo, ele já existe. Daí tem alguns países que colocou isso no sistema para consumidores, né? Unidade consumidoras aí. Só que aí você precisa de filtros potentes, porque esse sinal de comando ele pode se perder na rede elétrica aqui, né? Ele também pode ser absorvido pelo sistema de aterramento, e daí esse sinal chega a lugar nenhum, né? Então tem que ter uma infraestrutura robusta para receber, né, e dar o tratamento. Você precisa de um modem, né, um modem específico e, infelizmente, isso só tem para. E o custo elevado, né? Isso só é justificado de subestação para subestação, né? No operador nacional do sistema. Até na época houve, né, o pessoal falar da telefonia aqui, né? Era a Tele Goiás. Ah, vocês querem tirar o pé da minha janta, né? Vocês ainda cobram pela energia, agora vocês querem cobrar pela internet, né? Que também, não sei se vocês sabem, a rede telefônica, né, ela aluga a infraestrutura da rede elétrica, né? Imagina se eu tivesse infraestruturas separadas, né, uma para a rede elétrica
uma para rede, né, de telecomunicação. No início existia a rede separada, né, na época lá do Thomas Edison, que iniciou com os telégrafos, né, mas só que a poluição, né, não só de visual, né, mas a poluição a quantidade de cabos era muito alta. Ainda somado a isso, era, era sistemas de corrente contínua, né? Não era o de corrente alternada igual é hoje. Então, a queda de tensão ela é maior ainda. Você precisa de um maior número de subestações, né? Imagina, aqui é só simbólico aqui nessa imagem aqui. Eu tenho duas, né? Mas vamos supor, tô chutando aqui que eu teria de uma PCH, por exemplo, até eu chegar aqui no centro urbano, sei lá, tô chutando aqui, teria 3 subestações, 4 subestações, né, percorrendo esse caminho. Se fosse de rede contínua, o cálculo é que, se eu não me engano, não dava nem 2 quilômetros, eu teria que ter uma rede. Aí imagina, não dá nem para fazer essa conta aqui, estimada aqui, daria em tensão e corrente alternada, eu teria 3, em tensão e corrente contínua, sei lá, eu teria, tô chutando aqui, às vezes até mais, 300 subestações. Imagina, né, a quantidade de cabo, a quantidade de núcleo, né, de espiras, e geralmente você faz em os barramentos, né, a parte em cobre, esse sistema elétrico de potência totalmente em corrente contínua e ele ia ficar impraticável, né? Mas só depois, com o advento aí da corrente alternada, tensão e corrente alternada, é que deu para diminuir. Então, esse valor é proibitivo mesmo, imagina, hein? Você tirar de quase 300 subestação, diminuir para 3, por exemplo, né? Então, isso acontece. Hoje em dia, né, por exemplo, o transformador, né, que na verdade não é nem um transformador, o de que ele transmite, né, altas tensões em corrente contínua, e na verdade ele é um transistor, né, um tiristor, daí ele faz a simulação, ele pega a tensão e a corrente contínua, e daí o tiristor, através dos gates lá do disparo, ele simula como se fosse um transformador normal. Porque o transformador, ele funciona bem nessa arquitetura aí alternada, porque o gerador ele não fica mudando de polo, né? 60 Hz, né? Já o contínuo não há mudança de polo. Se não há mudança de polaridade, não há variação de campo eletromagnético. Então, o transformador clássico ele só funciona porque existe variação de campo magnético. Aí, com a variação de campo magnético, duas bobinas acopladas até pelo ar mesmo, ou um núcleo de ferro, igual as construções que a gente tem hoje, né? Tanto para transformador, para máquina elétrica, aí você tem um rendimento, né, muito acima, né, do que é esperado aí, né? Então, ó, combate a incêndio, o que que a gente aprendeu hoje? Combate a incêndio é só no início, né? E a orientação infelizmente, é deixar o incêndio acontecer e queimar. E aí depois vocês tomarem as medidas protetivas. É lógico que você vai ficar no local, né? Os curiosos, não tem os curiosos aí que o cara escuta um tiro, né? Uma rajada de metralhadora. Tem gente que parece que tem um parafuso solto, né? O cara escuta um tiro, uma rajada de metralhadora, ele vai lá né? A pessoa inteligente, esperta, ela vai pro contrário, né? Ela vai para longe, né? Eu tô falando isso, né? Porque às vezes eu tenho que me controlar, né? Quando eu escuto isso, às vezes eu vou lá, né? Eu quero saber que treta que tá acontecendo, né? Então você vai ficar lá no local, né? A orientação ela até aparece nos POPs, né? Ou algumas concessionárias chamam de POP, outras concessionárias chamam de instrução técnica, né? Que você tem que ficar no local onde às vezes um cabo, né? Às vezes não foi um surto e o cabo ele ficou aqui no solo, né? Igual vocês vão ter uma atividade aí na matéria mais para frente, que é de manutenção do sistema elétrico de potência. Então você vai ficar ali próximo, orientando o cidadão para ele, ó, não chega perto aí não. E o cidadão, ele não tem essa noção, que aqui a tensão é baixa, né? Isso aqui é uma rede convencional, ó, o neutro tem fase A. Nesse caso aqui, ó, ele tem mais condutores,
Provavelmente um é o cabo de controle, é para iluminação pública. A arquitetura mais clássica é você ter o mais alto neutro, né? Depois fase A, fase B, fase C. Mas como eu tenho um cabo a mais aqui, provavelmente esse cabo mais alto ele é o controle. Ele é simplesmente interligado com uma dessas fases e aí ele alimenta a iluminação pública aí, né? E é uma arquitetura bem antiga aqui, ó. Se a gente observar bem aqui, ó, essa é uma rede de 34,5 kV. Vocês vão perceber, né, a partir do momento que vocês tiverem mais experiência aí, ó, geralmente o isolador de pino, né, esse aqui é um isolador, o da 34,5 kV, o tamanho dele, ele é realmente bem maior do que um para 13,8. E de longe você já consegue ver que ele realmente, você instala até um espaçador aqui. Outro ponto, ó, tá vendo essa rede que está próxima aqui, ó? Vocês estão vendo esses três pontos aqui, são o isolador, o nome pelo fabricante, eles dão dois nomes. Chama isolador de disco, tem fabricante e concessionária que chama ele também de isolador de suspensão. Existe um isolador grande igual a esse para maior extensão. Só que esse cabo de alumínio com alma de aço a 7 fios, ele não suporta um isolador de disco ou de suspensão projetado para essa rede. Aí qual que é a solução? É eu acrescentar um isolador a mais aqui. Então, para uma rede 13,8, geralmente você vai ver dois isoladores nessa rede. Já 34,5 kV, como eu não posso pôr um isolador maior, eu pego e aumento, coloco um a mais. Então, para 34,5 kV, eu vou ter três isoladores de disco. Essa é uma indicação, né, para você quando estiver correndo a linha aí, né, executando um serviço, ou até sendo, né, o chefe de equipe aí, né, planejando, fazendo análise preliminar de risco, né, você está orientando o pessoal lá, os eletricistas. Deixa eu ver o que mais, pessoal. A gente pode ainda falar hoje que. Ah, sim, eu fiquei devendo isso aqui, ó, para vocês. Eu peguei, são as melhores indicações que eu peguei aqui de um livro de sistema elétrico potência. Esse capítulo aqui, ele fala basicamente aí, ó, a gente tem aqui, né, o, o, o gerador, né, basicamente uma PCH, né, e esse o motor bomba, porque você pode usar, né, aqui, ó, deixa eu pegar você pode usar essa, essa turbina aqui, ó, ela é chamada turbina arquitetura France. Você pode utilizar o normal, é o quê? A água vir pela tomada d'água aqui, ser acelerada aqui no caracol, né? Aí esse distribuidor, essas paletas, ele vai aumentar e diminuir a pressão, né? Regulando para a frequência natural da rede aí, né? Os 60 Hz. Aí, para você utilizar ele como motobomba, ele faz ao contrário. Você injeta energia. Lembra que eu falei que tem geralmente duas tomadas d'água? Tem uma tomada d'água, que é a tomada d'água para gerar energia, e a outra tomada d'água, e ela gera, mas só que a energia contínua para excitatriz, que é é um motor, basicamente, um motor de corrente contínua. Então, essa tomada d'água ele vai gerar energia para esse motor de corrente contínua e vai gerar campo eletromagnético aqui. E ele também, você pode jampear ele, né, lá no controle automático, para ele gerar energia para essa turbina aqui, gerar o contrário e usar ele como se fosse uma bomba de recalque, ou seja, o reservatório superior, geralmente o pessoal chama de montante, né? Que é o antes aqui da geração. E a parte de baixo aqui é o jusante. Então, ele funcionando como motor-bomba, ele vai pegar a água do jusante e levar ela para o montante. Às vezes, né, em períodos aí de seca, e, por exemplo, ele pode gerar energia e retroalimentar em alguns períodos. Ele pode até fazer o seguinte, ó, ele pode, dependendo da quantidade
de tomada d'água que ele tem, né? Algumas tomadas d'água ele usa para gerar energia e as outras tomadas d'água aqui, né? Ele vai usar como motor bomba. Então ele vai ficar, vai fazendo um feedback retroalimentado. Enquanto ele gera energia que ele vai esvaziando, só que aí vamos supor, está em período seco, né? Aí as outras é utilizada, é lógico que a demanda, né? Os consumidores que ele vai atender vai diminuir drasticamente, né? Mas pelo menos ele não vai deixar de gerar energia, né? Então ele vai, uma gera energia e as outras é, faz o recalque, né, para encher o reservatório novamente. Porque, assim, naturalmente, uma hidrelétrica, ela vai seguir o que o pessoal aí da engenharia ambiental, né, chama de ciclo hidrológico, né? Então, né, com as chuvas aí, com as precipitações, né, ele, esse reservatório montante, ele vai, né, ele vai sendo reabastecido. E aí o ciclo hidrológico dessa água aqui, em algum momento ela vai fazer o retorno aqui, né? Entre aspas, o retorno de Jedi. Então ela faz esse retorno aqui. Então, às vezes, o tempo está tão seco que não dá para esperar, né, o ciclo hidrológico acontecer naturalmente, né? Você tem que forçar ele ocorrer. Um exemplo aqui de a foto não está muito boa que eu escaneei aqui, né? Então você tem aqui essa usina hidrelétrica aqui, ó. Que ela tem aparentemente dois recalques, duas. Daria para usar uma para gerar energia e a outra para utilizar como motobomba, por exemplo. Então eu preciso de pelo menos, né, uma de energia e outra como motobomba. Porque para eu gerar energia para a excitatriz, né, para o motor de corrente contínua, para ele fazer o recalque, eu preciso de energia, né? Então ele, entre aspas, vai gerar energia para ele mesmo. Ó, aqui tem a barragem, aqui é o reservatório a montante, né? As comportas aqui, ó. Aí nessas comportas, geralmente, né, você tem grades aí, né, que é para evitar detritos aqui, né? O controle ambiental, ele é feito, né, é, periodicamente, né? Como se diz, você não constrói e deixa lá o Deus dará lá. Ó, aqui mostra aí, ó, a tubulação, ó. Essa tubulação forçada aqui, né? Eu posso gerar ela, usar ela tanto para gerar energia quanto para utilizar no modo motor bomba, né? Ok, ó, isso é um recorte da turbina Francis, essa aqui, ó. Essa arquitetura Francis, aí existe a arquitetura Bulbo, tem a Peltron, né? Que é tomada de força. São os mancais aqui do gerador, né? Que é a unidade geradora em si, né? Ela toda montada com excitatriz. É a parte da excitatriz que fica aqui em cima, né? Para gerar o campo magnético, né? Para ele atravessar aqui. Então, a subestação, ó, que fica bem próxima aqui, ó, realmente ela fica, né, ou aqui na frente. Pois é, pessoal, então é isso. Amanhã a gente continua aí, né, nesse ponto onde a gente parou. Daí eu vou falar sobre a arquitetura de barramentos, tá? Os barramentos, como a gente vê ele no normal, né, nos livros e como a gente vê ele nos projetos, tá bom? Parar aqui de fechar aqui a gravação e, né, até a próxima aula aí que vai ocorrer amanhã. Valeu, Luiz. Até amanhã. Com Deus. Valeu, pessoal. Até amanhã.